Alô, estou online, devo estar. Boa noite a todos, eu sou o Mike da Superlúdico e vim fazer um live session com a ICS para falar um pouco sobre como vai ser a palestra no dia 6 de novembro. A ideia aqui é eu dar uma prévia de como vai ser a palestra e no final, eu vou falar mais ou menos uns 15 ou 20 minutos, e no final eu vou abrir espaço para algumas perguntas via WhatsApp. Então, vou falar um pouco da minha formação, vou falar um pouco do estúdio, vou falar um pouco de mercado, e vou falar de questões relacionadas à ilustração dentro do mercado publicitário. O foco todo da palestra, no dia 6 de novembro, vai ser voltado ao mercado publicitário, que eu acho que é um mercado que gera muitas dúvidas para os jovens ilustradores. Assim. Eu sinto que as pessoas vêm aqui na ICS e começam a fazer os cursos e querem entrar para o mercado de games, e querem entrar para o mercado de filmes, alguns querem entrar para o mercado editorial. Eu vejo que poucos sabem como funciona e quais os procedimentos para entrar no mercado publicitário. Bom, falando um pouco de mim, eu sou formado em comunicação visual na Carlos de Campos, uma escola famosa chamada Kaká, bem famosa nos anos 80 e 90. O curso era um misto entre publicidade e artes plásticas, fiz durante 4 anos. E depois disso, fiz alguns cursos em universidades, fiz algumas matérias em universidades, não me graduei, fiz alguns cursos aleatórios e trabalhei com diversas coisas antes de trabalhar com ilustração publicitária. Eu acho que isso é muito importante falar, porque a maioria das pessoas, acho que quem começa na área já quer começar com muito foco e muitas vezes, é interessante você passar por outras áreas antes de você saber o que você realmente quer na área de ilustração. Eu, por exemplo, trabalhei com cenografia, trabalhei com produção de moda, trabalhei com arte e educação, trabalhei em museus, trabalhei na Bienal, trabalhei com ilustração editorial, trabalhei com web design, e trabalhei com produção de eventos e lá para o meio de 2005, acho que 2004, eu tive a sorte e a oportunidade de entrar num estúdio muito grande de ilustração chamado 6B Studio, que na época durante muitos anos foi um dos estúdios mais famosos do Brasil e acho que da América Latina inteira. E digo que eu tive sorte porque eu não tinha um portfólio de ilustração tão elaborado quanto era a exigência de um estúdio. Eu tive sorte de ter um trabalho mais ou menos interessante, alguns sócios do estúdio terem ido com a minha cara e terem me dado essa oportunidade de eu me testar lá dentro. Trabalhei lá durante 2 anos e saí até um pouco desinteressado do mercado publicitário, tinha trabalhado com clientes muito legais, tinha trabalhado com agências famosas, sabe, como a DNM9, a África, a UMAP, Action Mix, Nelgama, FNASCA, FCB, agências de ponta, e trabalhei com clientes grandes como Mercedes, TIM, Claro, Gol, Cultura Inglesa, Lacta, Cup Noodles, Alelo, Penalty, e Puma, e esse contato todo foi muito interessante no começo, mas eu acho que na época eu estava gostando, mas ao mesmo tempo não estava muito alinhado com as exigências do mercado. Saí do estúdio e resolvi abrir a Superlúdico, cuja primeira intenção era trabalhar mais para o mercado editorial. Só um minuto que tem alguma coisa no WhatsApp aqui. Era trabalhar... tudo bem. A ideia era trabalhar mais para o mercado editorial e fazer design de brinquedos. Por isso também veio o nome Superlúdico, assim, baseado numa ideia de uma visão lúdica da realidade, de uma percepção menos rígida, como era o mercado publicitário, menos regrado. Eu pensei em criar ilustrações mais soltas, mais pop, mais coloridas, mais interessantes do ponto de vista de imagem. Mas
daí não me pareceu um mercado muito promissor depois de 2 anos, e eu retomei o mercado publicitário com um sócio, que também trabalhava no 6B Studio. E em 2007 nós começamos a Superlúdico, 2007, 2008, começamos a Superlúdico mais focada no mercado publicitário. E desde então a gente tem trabalhado para o mercado publicitário, para agências de marketing, design, para escritórios de designer, e desenvolvemos uma série de trabalhos em 2D e 3D, em multitécnicas, para essas mesmas agências que eu já trabalhava no 6B, que era a Macan, a África, a Xiaomix, a Yendes, a Zemais e todas essas outras agências de pequeno, grande e médio porte que estão por aí até hoje. Bom, isso começou em 2007. Eu vou deixar aqui aberto alguns no Behance, que é mais rápido do que o site, alguns trabalhos que nós temos feito nos últimos tempos. Esse aqui, por exemplo, é um trabalho para TIM, ainda na fase azul. Isso aqui é um dos últimos trabalhos que fizemos para Claro, para a agência Ogilvy. No site www.superludico.com você vai poder ver esses trabalhos e ver um pouco do making off deles, de como foi o processo desde o concept até o 3D final. Esse aqui, por exemplo, foi um trabalho para a cultura inglesa, que foi muito interessante. Eu vou deixar passando e vou falando de outras coisas. Na palestra do dia 6, eu queria elaborar uns temas. Eu queria, na verdade, eu não queria muito pouco falar de mim e falar do estúdio. A ideia era falar mais do mercado publicitário e o que é necessário para entrar nesse mercado publicitário, sabe? Vou falar um pouco do estúdio, como eu falei aqui. Vou dar um pouco mais de detalhes de como eu comecei, como era o mercado na época, há 10 anos atrás, que era bem diferente do que é hoje. Quais eram minhas primeiras intenções, que, como eu falei, no caso era mais o mercado editorial e tentar um mercado bem diferente aqui no Brasil, que era o design de brinquedos, e que não funcionou por uma série de questões. Vou falar sobre as agências de publicidade e os estúdios, como os estúdios funcionam. Vou dar uma relação com o nome dos estúdios, que acho que seria bacana todos terem anotados e todos terem em mente quais os estúdios que funcionam nessa área, principalmente na área de print, que é a área que eu trabalho. Trabalhamos pouco com animação, agora que estamos abrindo um braço de animação. Vou falar o que o mercado publicitário exige de um ilustrador, sabe? Porque às vezes você é ilustrador e às vezes você é um engenheiro de imagem. Eu vou falar um pouco da diferença entre esses dois conceitos. Vou mostrar vou mostrar alguns dos trabalhos de todos esses estúdios, para exemplificar a diversidade de estilos que a publicidade trabalha, que vai desde criação de personagem 2D a 3D, a hiperrealismo, a pós-produção fotográfica, marcas como Mercedes, sabe? Você tem que trabalhar com carro, com caminhões. Marcas como a Lacta, você tem que trabalhar com alimentos. Marcas que exigem personagens, você vai trabalhar com personagens. Marcas que querem explorar coisas mais lúdicas, como, por exemplo, o Itaú tem feito nos últimos tempos campanhas super bonitas com dragões, com elfos, com florestas, com uma série de elementos fantásticos. E são clientes muito interessantes também, que num primeiro momento parecem sérios, mas também investem numa ideia muito diferente de ilustração. Vou falar um pouco sobre esses clientes, mostrar o case deles, mostrar mais ou menos o procedimento de como é a construção de alguma dessas ilustrações. Vou falar um pouco também de como o trabalho vem até você, das agências de pequeno, médio e grande porte. Todos os profissionais envolvidos nesse trabalho, porque quando vem o trabalho,
Isso vem por meio de uma art buyer, mas no meio do trabalho você tem que tratar, de repente, com um diretor de arte, com um diretor de criação, de repente você tem que fazer uma reunião com eles todos e o redator, que foi o cara que é a dupla da criação de arte e criou a campanha. Você vai falar com o produtor gráfico, acho que cada agência vai ter um modo operandi de selecionar o profissional que vai estar em contato direto com você. Acho que vai ser legal falar desses profissionais, o papel deles dentro da agência e qual a relação que eles vão ter com você durante todo o processo de trabalho. Vou falar um pouco de como entender um briefing, como ele vem para você, como conversar com um diretor de arte, a questão das alterações, que são diversas. Em ilustração, acho que o ilustrador tem muito a ideia de que vem o briefing, ele resolve a ilustração e aquilo está pronto e não está pronto, porque no meio do trabalho o cliente muda de ideia, a agência muda de ideia, você não entendeu o briefing, às vezes o briefing foi mal passado. E eu acho legal ter todas essas questões em mente, porque são as questões que mais assustam e que geram muitas dúvidas e geram um entrave para ilustradores talentosos entrarem nesse tipo de mercado. Vou falar também um pouco sobre favores. Sabe, tem uma coisa chamada Festival de Cannes, muito famoso nas agências de publicidade. Nessa época eles pedem muitos favores para os estúdios e para ilustradores, para fazer trabalhos, entre aspas, que a gente fala como trabalhos fantasmas, que são, no geral, são campanhas que não rolam oficialmente, mas eles acabam fazendo para gerar um material criativo para a agência e ganhar esse prêmio. Vou falar sobre as concorrências, como quando uma agência chama um ilustrador para participar de uma concorrência. No geral é gratuito, você acaba fazendo um trabalho gratuito, e se ela ganha a concorrência daquele cliente, você acaba faturando de alguma forma ou participando do restante da campanha. E vou falar quando vale a pena participar desses favores e quando não vale. Isso é um mistério para mim, na verdade, porque eu nunca sei também quando vale e quando não vale. É sempre um tiro no escuro. Mas eu vou falar de algumas das minhas experiências durante todo esse tempo com relação a esses assuntos. Eu falo que o mercado publicitário mudou muito nos últimos 10 anos porque a concorrência aumentou. Quando eu abri a Superlúdico era um estúdio e tinha o 6B, tinha a Sigus Fly, tinha mais uns 3, 4 estúdios, era uma meia dúzia de estúdios reconhecidos, então tinha muito trabalho nessa época. Só que os estúdios foram ampliando, as pessoas foram saindo desses estúdios e montando outros estúdios, e os softwares mudaram, ficou muito mais fácil fazer um 3D e tirar um render bonito nos últimos anos do que quando eu comecei. E isso abriu espaço para ilustradores fazerem mais trabalho em casa, e com isso os valores mudam, porque é uma maior concorrência, estúdios que têm mais estrutura cobram mais caro, estúdios que têm menos estrutura cobram menos caro, pessoas que trabalham em casa cobram mais barato ainda, e isso cria uma concorrência, tem criado uma concorrência muito interessante. Por um lado bom, por um lado ruim, nos últimos anos. Vou falar um pouco sobre uma questão que acho que interessa a todos, que é o portfólio, emprego e empresa. Como montar um portfólio bacana para esse tipo de estúdio, como apresentar. Nos últimos 4 anos, principalmente, eu recebi uma tonelada de portfólios, fiz um monte de entrevistas e notei uma série de padrões, de problemas, de como esses ilustradores se comportam numa entrevista, como eles elaboram o seu portfólio e como eles imaginam entrar no mercado. Muitos estão muito menos preparados do que imaginam e muitos estão até preparados para começar, mas organizaram mal as coisas para apresentar. Então passaram uma má impressão. Eu vou falar o que eu vi, vou dar alguns exemplos e vou falar como seria interessante preparar um portfólio tanto para entrar numa agência como para entrar num estúdio de ilustração ou numa produtora, que são formas bem diferentes de trabalhar.
Vou falar sobre a questão de, assim, você querer entrar nesse mercado de trabalho como um funcionário, a diferença de você, de repente, já começar a trabalhar como freelancer e a diferença de você trabalhar abrindo um estúdio de um porte pequeno, como que funciona, vou falar da minha experiência, como funciona, como foi a minha experiência de abrir um estúdio e como são os procedimentos, as dificuldades, os prós e contras dessas 3 categorias de tentativa de trabalho. Vou passar mais uns trabalhos aqui. Essa foi uma campanha muito bonita, que acho que não dá para ver muito grande aqui. Foi para a Corneto, foi para uma agência de Madrid, a Lola Madrid. Foram 10 capas de cornetos que fizemos durante um ano. Vou falar um pouco desse projeto também, que foi interessante trabalhar para uma agência europeia. E agora, na verdade, tem sido muito comum os estúdios trabalharem para agências americanas, para agências em outros países da América Latina. Dubai tem sido um país que tem atraído muitos estúdios e muitos ilustradores brasileiros. Então vou falar um pouco de como esse mercado se abriu internacionalmente e como isso também está ficando muito interessante daqui para frente. Vou falar um pouco de como é abrir o estúdio, né? Que no final das contas não se abre um estúdio só por dinheiro, né? Eu acho que tem uma questão de alma e de sentido. Com o tempo o dinheiro não sustenta a sua escolha porque algumas dificuldades vão se tornando maior que os lucros. Então, eu acho legal entender isso. Uma vez eu dei uma palestra no Mackenzie e eu senti que o interesse das pessoas era muito o quanto se ganha com essa história toda. E isso é muito subjetivo no final das contas. Eu acho que essa não é a primeira questão. Eu acho que isso vai ser uma consequência de uma série de escolhas e de uma série de posturas que você vai tendo no meio desse empreendimento. Seja você sendo um ilustrador independente, seja você sendo um estúdio, ou seja você estando dentro de uma agência ou de um estúdio de ilustração. Vou falar um pouco sobre temas mais subjetivos, como busca de identidade, entender o seu trabalho, autoobservação, sabe? Acho que observar de verdade o seu trabalho e se ele tem a ver com esse tipo de mercado, eu acho interessante. Acho que todo mundo, eu vejo muita gente, principalmente o pessoal mais jovem, muito apegado a fazer fanart, fazer uns trabalhos muito interessantes até, mas que se você pegar esses trabalhos e tentar aplicar numa campanha publicitária, você vai ver que não vai funcionar. Então isso, acho que é uma intenção boa da palestra de tentar fazer vocês mesmos observarem o que funciona, o que não funciona e o que vocês poderiam mudar para fazer isso funcionar. Vou falar um pouco das dúvidas que surgem no meio do caminho, que acho que são dúvidas que vocês já têm, e são dúvidas que, à medida que os anos vão passar, vocês vão ter mais segurança, mas elas vão vir de uma outra forma. As dúvidas virão de um jeito mais maduro, como você. Sabe, dúvidas do que o que você gosta de fazer, o que você gosta de consumir em relação aos trabalhos, sabe, o que você realmente consegue e é capaz de fazer, que é bem diferente, porque uma frase célebre que um dos meus sócios uma vez me falou, acho que era bem importante, sabe, uma coisa é o que você consome, outra coisa é o que você produz. Às vezes isso não é tão claro. Nós vemos uma série de trabalhos interessantes lá no Pinterest, no Behance, no ArtStation, em vários sites legais. A gente tenta copiar esses trabalhos e acha que é capaz de fazer esses trabalhos cotidianamente dentro de um cotidiano de mercado. E você vai ver que às vezes você consegue fazer aquilo de vez em quando e que se viesse um briefing para você com aquele estilo de trabalho você não resolveria tão bem. Então, acho interessante sacar isso, sabe? Entender qual é a cara do seu trabalho, o que é necessário fazer, mudar. Se você quer realmente mudar o seu trabalho para se adequar a uma linha de mercado
No caso, a ilustração publicitária. É... Bom, é isso. Isso é uma prévia da prévia do que eu vou falar na palestra. Eu vou usar muitos exemplos visuais, vou falar sobre temas como orçamentos, como elaborar isso, como funciona, os procedimentos acho que mais burocráticos e também os mais técnicos relacionados ao trabalho. Acho que é isso, vai ser uma conversa longa no dia 6. Vou ter muita coisa para falar. Eu acho que vai esclarecer muitas coisas para quem não é dessa área. Para quem é da área e quiser vir acompanhar a palestra, vai ser muito legal, porque pode complementar com dúvidas e com pontos de vista diferentes dos meus. Eu vou fazer questão de usar pontos de vista de outros estúdios para falar justamente mais sobre o mercado do que sobre a questão do meu estúdio, o meu trabalho. Eu acho que na internet nós vemos muito todo mundo falando do seu estúdio, do seu trabalho, e isso gera, para quem não está no mercado, gera muita insegurança, porque não sabe muito bem ainda como começar a criar essa ideia do meu estúdio, do meu trabalho. E eu vou tentar ajudar nessa parte também do processo. Lógico que numa palestra de 2, 3 horas, não sei ao certo quanto tempo vai ser a palestra, não vai dar para abordar todo o sentido de todas essas coisas. No final, vou abrir espaço para questões, e eu acho que vai ter um dia, acho que no dia seguinte, não sei se é no dia seguinte ou na semana seguinte, eu esqueci, que nós vamos abrir um espaço para as pessoas que participaram da palestra mostrarem seus portfólios, e eu vou tentar fazer uma análise tete a tete, pessoa a pessoa, para tentar fazer ela enxergar de um jeito mais objetivo o que ela está apresentando, o que ela deveria organizar e melhorar, e questionar se é aquilo mesmo que ela quer, ou se de repente foi só uma curiosidade. Eu acho que tem uma questão que eu abordei em algumas entrevistas, que é bem séria, sabe? Uma coisa é você gostar de desenhar. Outra coisa é você querer ser um ilustrador. É bem diferente, sabe? Um ilustrador, ele tem briefing, ele tem prazo, ele tem que estar atendendo a uma marca, estar atendendo a uma outra pessoa que tem outra expectativa. E tem essa diferença, sabe? Entre eu gostar de fazer um trabalho visual, eu entrar para um mercado de trabalho, que é outra relação com o seu trabalho visual, e abrir um estúdio, que é uma coisa completamente diferente, que você vai ter que alinhar o seu lado artista e o seu lado empresário, e às vezes isso parece convidativo, mas não é todo mundo que tem essa energia, ou tem esse pique, ou tem essa disposição para dar continuidade a essa linha de pensamento, sabe? Abrir um estúdio e lidar com conta, e lidar com financeiro, e lidar com funcionários, e com atendimento, e com secretária, e com coisas assim. Acho que é isso. Espero não ter parecido confuso. Os assuntos são diversos. Na hora eu vou organizar melhor. Eu queria, na verdade, ficar aqui falando de muito mais coisas, mas eu vou acabar atropelando o melhor, que vai ser no dia 6 de novembro. É isso. Espero vê-los todos lá. E boa noite. Estou aberto a dúvidas agora. Quem quiser perguntar alguma coisa. Não vou responder muitas coisas, porque no dia da palestra vai ser mais bacana. Até mais. Até dia 6. Tchau. Bom, nesse momento alguém faz perguntas. Vidal. Perguntas? Nenhuma pergunta?
Bom, nenhuma pergunta por enquanto. Podemos encerrar? Fernanda, Vidal, podemos encerrar? Bom, então é isso, pessoal. Vou estar aberto a questões ainda aqui durante um tempo. E se não, nós vamos nos ver no dia 6. Então, até mais. E nos vemos em novembro. Tchau.